Isabel Moreira, os deputados podem e devem, na sua opinião? Eu acho que podem, devem, têm essa responsabilidade, mas eu gostava, primeiro, por cumprimentar o Sr. Padre Nuno e dizer que noto aqui uma posição que eu acho importante no seio da Igreja Católica e que mostra que nem todas as figuras da Igreja Católica estão de acordo com a posição, nomeadamente do Arcebispo de Braga, que disse uma afirmação que me parece grave, que não podemos deixar que esta matéria seja discutida por uns quantos deputados. Ora, eu penso que nós já temos bastantes décadas de democracia representativa para sabermos que precisamente a invenção da democracia representativa foi essa mesma. Isto é, foi votarmos naqueles quantos deputados, que são no caso 230, para fazerem aquilo que foi o melhor, à falta de outra coisa melhor que se encontrou até agora, que é relativamente a questões complexas, ouvir, estudar e legislar. É para isso que os deputados lá estão representando na Assembleia da República as várias sensibilidades que estão na Assembleia da República. Mas esta posição, portanto, mostra uma diferença, como de resto também o do artigo hoje publicado no Diário de Notícias pelo padre Anselmo Borges, que diz que naturalmente a Assembleia da República tem legitimidade para isso. Por outro lado, quanto à questão da... Deixa-me colocar esta questão. Ou seja, a legitimidade existe, mas na verdade o exercício legislativo, a redação e a elaboração de leis não se multiplica por todos os aspectos da vida, quer em sociedade, quer individual. Os deputados, as leis, não legislam sobre o seu comportamento íntimo, por exemplo. Precisamente o que nós estamos aqui a falar é sobre uma matéria que não tem tanto a ver com uma questão de consciência, mas com uma matéria de política criminal. Há aqui uma certa confusão relativamente à questão da eutanásia. Eu não estou aqui a regular a sua consciência ou a consciência do Sr. Padre Nuno ou a minha própria consciência. Eu estou a tomar uma decisão enquanto Estado. O Estado está a tomar uma decisão que neste momento tem na tomada no Código Penal, em termos de política criminal, que é de saber se é ou não boa política criminal perseguir criminalmente, com uma norma penal, no caso com duas normas penais, prevendo uma pena de cadeia para pessoas que auxiliem outras pessoas em determinadas circunstâncias a terminar com a sua vida, a abreviar a sua vida numa situação que, no caso, os projetos de lei, e no caso o projeto de lei do Partido Socialista, para não violar a Constituição e os princípios que a Constituição consagra, delimita de uma forma muito precisa. Portanto, uma pessoa, por exemplo, numa situação de doença fatal e irreversível, num sofrimento terrível e com muitas salvaguardas. Neste momento, o Código Penal o que diz é que isto é crime. E, portanto, isto não é uma questão de consciência, é uma questão de política criminal. É o Parlamento tomar uma decisão relativamente à nossa vida coletiva, que é saber se devemos continuar a perseguir penalmente os médicos que auxiliam estas pessoas ou não. E, portanto, saber se há espaço na sociedade para aqueles que querem levar as suas doenças até ao final com todo o sofrimento, e devem ter liberdade para isso. As pessoas que querem, nomeadamente, envolver-se em tratamentos paliativos e perderem faculdades com isso, e estão no seu direito, e o Estado não se deve intrometer. E as pessoas que, sendo informadas, e é obrigatório, de acordo com todos os projetos de leis, informadas de todas as alternativas que existem, nomeadamente dos cuidados paliativos, que são uma discussão completamente separada da eutanásia, já lá iremos, se querem escolher outra via sem que quem as ajude seja penalizado. Portanto, isto é uma questão de política criminal, não é uma questão do Estado estar-se a intrometer nas consciências, é uma questão que, de acordo com a Constituição, direitos, liberdades e garantias, é por excelência uma matéria do Parlamento, não é uma matéria excluída do Parlamento, pelo contrário. Muito rapidamente, só para arrumar de vez com a questão do referendo, parece-me que fica claro para toda a gente que as pessoas não querem verdadeiramente discutir na sociedade civil a questão da eutanásia. As pessoas que estão a pedir o referendo querem, como representantes da Igreja assumiram, querem travar o processo legislativo, porque estas mesmas pessoas, há 2 anos atrás, não pediram o referendo. Portanto, quer dizer, não vale a pena tentar escamotear a questão, isso parece-me evidente, e tentar falar da falta de legitimidade, ou porque não estava nos programas eleitorais, por acaso estava de 2 partidos, o Partido Socialista tem uma moção aprovada no Congresso de 2016, o Partido Socialista apresentou um projeto há 2 anos atrás, quando chumbou o projeto, nós anunciámos que iríamos apresentar novamente na próxima legislatura, portanto, isso é uma questão para mim ultrapassada.
Quanto à questão dos cuidados paliativos, eu volto a dizer que as questões são completamente separadas. Os países mais avançados do mundo em cuidados paliativos têm despenalizada a questão de eutanásia em condições especiais. Porque o que nós estamos a falar não é da legalização da eutanásia, é da despenalização da eutanásia em circunstâncias especiais, ou seja, fora das circunstâncias previstas no diploma que vier a ser aprovado, se for aprovado na tal Casa da Democracia que anda a ser um pouco desprezada por alguns setores e que custou bastantes anos a ser conquistada, se vier a ser aprovada, fora daquelas circunstâncias, ou seja, ser uma pessoa maior, com consentimento livre, com várias etapas, todas elas registadas, todas elas... Incluindo o acesso aos cuidados paliativos. Tudo esclarecido, com um médico orientador, com médicos especialistas, etc. Essa questão... Fora destas circunstâncias, continuará sempre a ser crime. E, portanto, é disso que estamos a falar. Certo. E, portanto, nestas circunstâncias, do que nós estamos a falar é de dizer... Os cuidados paliativos são muito débeis em Portugal. Não, mas repare, o que eu estou a dizer é... Tivéssemos nós uma situação de... vou dizer um número absurdo em termos matemáticos, de 125% de cobertura de cuidados paliativos, portanto 100% de cobertura de cuidados paliativos, continuaria a fazer todo o sentido haver esta opção. Ou seja, há sempre necessidade de dizermos e afirmarmos que não faz sentido, até do ponto de vista da proporcionalidade e do ponto de vista da autonomia das pessoas, não faz sentido eu perseguir penalmente quem quer ajudar alguém que na sua autonomia diz: estou com uma situação de doença irreparável, terminal, e não quero mais este sofrimento desde que observados certos pressupostos. Isto é uma questão de política criminal, não tem a ver com o Estado agora, como disse um líder partidário, agora o Estado vai deixar de cuidar das pessoas, como se as pessoas que defendem estes projetos, eu acho que aqui também temos que, como está a ser este debate, de sermos cordiais e respeitar-nos uns aos outros, as pessoas que defendem estes projetos quisessem agora deixar de proteger as pessoas idosas ou deixar de exigir cuidados paliativos. Não é nada disso que está em causa. Quer dizer, isto é uma questão concreta. O que está aqui em causa é despenalizar aquilo que neste momento é penalizado. E isso é completamente independente, portanto, isso tem a ver da com questão dos cuidados paliativos, da questão da saúde com a ação pública, dos profissionais etc. de saúde. Mas, por exemplo... Isto tem a ver com a decisão que eu tomo, no final da minha vida... Que carece da participação e da colaboração de um profissional de saúde. Porque se não for a minha... Eu quero que a minha decisão seja autónoma, verdade? Certo. Se esta autonomia não for validada, se não for assegurado que a decisão é absolutamente livre, que eu sou maior de idade, etc., isto chocaria com valores constitucionais e por isso é que o projeto de lei existe. Mas então eu gostava de ouvir sobre esta questão, porque tanto o Conselho de Ética, ou a Comissão de Ética da Ordem dos Médicos, tal como, eu não consegui confirmar esta informação, mas tenho ideia, poderá ajudar-me, que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida terá feito chegar pareceres à Assembleia da República a propósito destes projetos, que vão ser não, mas dos anos que são iguais. E que é contrário, portanto, à despenalização da morte assistida. Ou seja, se é uma questão de mera política criminal, como diz, porquê que as comissões de ética, neste caso estas duas, se pronunciam contra, dizendo que está fora do alcance e do domínio da medicina auxiliar pessoas a morrer? Mas repare, não era a posição, por exemplo, do professor João Lobo Antunes, que participou neste debate e que nos deixa muitas saudades. O professor João Lobo Antunes, por exemplo, que pertencia ao Conselho, como sabe, o professor João Lobo Antunes tinha a posição completamente contrária e estava vencido nesse Conselho e explicava precisamente a evolução do que é o ato médico ao longo dos tempos. O que é que significa estar presente para o doente em todos os momentos e também no momento em que o doente se quer despedir autonomamente da vida. E a necessidade que se tem de evoluir e termos uma noção evolutiva dos conceitos. E quando eu digo que isto é uma mera questão de política, quando eu digo que isto é uma questão de política criminal, eu não estou a dizer com isso que a eutanásia não nos faça e não nos convoque para um debate ético, filosófico. Não, eu não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que a questão que está em cima da mesa, ao contrário do que às vezes se ouve num debate que nos baralha um pouco,
é a de despenalizar em circunstâncias especiais e não abrir aqui uma legalização, e é de facto uma opção de política criminal que o Estado toma, e por isso é que no sentido de resposta à sua primeira pergunta, o Estado, a Assembleia da República não está a legislar sobre as consciências das pessoas. A Assembleia da República está a abrir a possibilidade de haver mais espaço para mais autonomia e mais tolerância relativamente às escolhas das pessoas, que neste momento não há. Há uma lei injusta. Eu queria dizer que realmente fizemos um longo percurso, nomeadamente a Igreja Católica também, quando ainda recentemente se juntou ao melhor da civilização europeia, condenando também a pena de morte, que foi uma conquista muito recente para a Igreja Católica, nós já íamos bastante mais à frente. Mas eu queria dizer que, para além dos filmes que nós vimos aqui, eu acho que nós conhecemos casos reais. Conhecemos casos reais de pessoas que pediram a eutanásia, a quem foi concedida a eutanásia, e está no segredo das nossas histórias pessoais, pessoas que foram a outros países realizar a eutanásia e pessoas que queriam a eutanásia e não conseguiram. Eu visitei uma pessoa no Hospital de Santa Maria, absolutamente consciente, livre, autónoma, a sofrer estupidamente, inutilmente, e que esperava muito pela aprovação do diploma há 2 anos atrás. E queria, na sua autonomia, ajuda para morrer. Não a teve. Os diplomas não chegaram a tempo. E eu acho que concordo consigo. Eu quero muito passar para a próxima geração uma civilização que valha a pena. Uma civilização que se lute por cada pessoa até ao fim. Pela sua autonomia, em que se possa dizer a cada pessoa: tu vales a pena tanto como a outra. Em que eu não imponho, nem outra pessoa pode impor os seus valores a todas as pessoas em nome de uma qualquer moral comum que se impõe à liberdade de cada um em nome de um qualquer valor supremo. É essa civilização que eu quero passar adiante. E não normas penais frias, terríveis, abstratas, que penalizam situações que têm de ser vistas caso a caso com uma lei cautelosa. Isabel Moreira, Padre Nuno. As coisas não são assim. Isto tem que acabar, não é? Tem. Mas as coisas não são assim. Porque, efetivamente, a autonomia da pessoa não é um valor absoluto. Pois não, por isso é que a lei é cautelosa. Sim, a lei é angélica. Eu sou e aliás a vida também não, como o próprio Padre angélicos. Padre Jânio Silva, deputado Isabel Moreira, muito obrigado por terem vindo ao Jornal das 8.